Como que você está? Tô bem, graças a Deus. E você? Tudo bem também. Deixa eu te perguntar, você, trouxe algum slide, alguma coisa ou você, vai falar de você mesmo? Bom, eu não trouxe slide, eu não preparei realmente slide algum. Eu tô até meia ansiosa porque é bem diferente, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Você nunca teve que apresentar ou é pela internet que você está falando? A questão online mesmo, que a apresentação eu já fiz, né, referente ao TCC, palestras, mas não online. Ah, eu te entendo. E eu tô aqui ainda, porque a gente parece louco. Quando eu comecei, quando meu marido falou assim: "Olha, se você quiser ajudar os outros, você vai ter que fazer aula". Falei: "Não, aula para mim não tem problema, mas para gravar e colocar no YouTube". Eu falei: "Não, não vou fazer isso". E era para mim terrível. Eu não conseguia respirar, eu ficava assim, parecia que eu era louca falando sozinha, eu mandava ele sair da sala: "Sai da sala, não quero ninguém". É mais ou menos esse impacto, assim. Eu tô assim desde cedo. Meu Deus, como é que vai ser isso? Mas sabe o que é legal, assim, agora é um pouquinho mais difícil. Mas quando você vê, assim, as pessoas vendo que você assiste, o quanto que você pode ajudar as pessoas fazendo isso, aí você tem uma causa maior. É sim, é. Aí você tem uma causa maior, é isso que é interessante. Bom, tem 2 materiais seu, né? O que a gente vai falar é o assistência de enfermagem às adolescentes grávidas. E você está trabalhando com o que agora? Atualmente, eu trabalho na unidade de saúde e de imunização. Eu atuo lá como técnica e também como enfermeira. Aham. 2 em 1. Isso, dois em um. E É aí a você proposta daquela questão tanto prática como teoria, e os dois em desenvolvimento. aham, legal. E você vai fazer mestrado, doutorado? Como que tá a sua cabeça? Então, a princípio, eu concluí duas pós, estou indo para a terceira pós, e pretendo sim iniciar um mestrado. Eu só estou vendo os meios, como é que funciona, porque eu ainda tenho dificuldade nessas questões, mas eu já estou providenciando. Porque isso é bom, conhecimento ninguém tira da gente. Principalmente no setor saúde, se a gente não continuar sempre se atualizando, a gente Sim. começa a se perder e não consegue acompanhar as novidades, né? Os novos conhecimentos que está sendo trazido, estudo, para a gente poder ajudar mais o pessoal, né? É, é verdade, que é o papel, né. E o que que te levou a fazer enfermagem? Eu até hoje eu fico sem saber. Eu acho que foi uma coisa que foi levando a outra, porque eu vou ser sincera, quando eu terminei o ensino médio, né, como muitos jovens, eu só pensava assim, nada, vou arrumar um trabalho num posto ou no mercado, já vai ser meu ganho financeiro, tá ótimo. Mas quando você tem um vínculo bom, convívio familiar e amizades, eles começam a te mostrar um outro caminho. Então, foi uma amiga que começou, não, vamos fazer um curso, vamos buscar. Aí eu fui e comecei a fazer o técnico em enfermagem. E do técnico, eu fiz a questão, né? Falei, não, eu vou abranger mais, eu vou procurar conhecer mais, eu não quero ficar só no técnico. Aí eu consegui, fiz o Enem, né? E Aham, consegui entrar na graduação. Eu gostei bastante. E de lá para cá, eu estou sempre que possível me atualizando. bacana. Fazem quantos anos? E eu me formei em 2018. Ah, bacana. Quando você publicou esse primeiro trabalho, você já estava no Lato Senso? Tava, foi até a apresentação de conclusão de curso, foi o meu TCC apresentado. E eu quis publicar para outros poderem também ter acesso e ter o conhecimento e fazer também essa leitura. Poder estar ajudando outras pessoas, porque eu sei que hoje em dia a internet é o meio mais fácil de acesso às informações. E eu sei que muitos jovens, eles procuram isso, o que é fácil. Eu falei, então eu vou publicar, porque qualquer um que tiver dúvida e jogar lá, vai aparecer o meu trabalho e eles vão poder ler. E ele tem uma acessibilidade fantástica, né, ele não ajuda só jovens, mas profissionais mesmo que estão em campo, a Sim, lidar com isso. Então a gente já teve, comentário de psicólogo, de acadêmico, que estão em campo e buscam nessa informação dessa produção, subsídios para tomada de decisão. Então é como você falou, né, é um meio de ajudar. Então é um tema que você trouxe, que você encontrou nele um meio de ajudar. E você lembra como você chegou nesse tema? sim, foi até por questão familiar, né? Foi um acontecimento muito próximo mesmo. E eu, na época, como eu também era jovem, era adolescente, né? Eu tinha de 13 para 14 anos.
todo o familiar, quando uma adolescente próxima engravida, entra nesse processo. Então, eu ficava sem entender o que estava acontecendo, o porquê, como ajudar, porque ela estava passando por todas aquelas transformações. E quando eu iniciei a graduação, como profissional, eu falei, é agora a hora de eu entender, é agora a hora de eu saber o porquê, como eu posso ajudar, como a gente pode intervir, porque a gente teve muita dificuldade nessa Uhum. época. Foi mesmo por questão familiar. E aí você chegou no TCC, já tinha essa ideia e Já já tinha essa ideia. Eu falei assim, eu vou levar a questão da gravidez na adolescência, porque é um assunto ainda recorrente, sendo que eu não vejo muito assim as pessoas falarem mais, abordar, entrar nessa questão. E eu tive essa necessidade de estar trazendo isso novamente, colocar em foco novamente. E o que que você acha que seria, assim, na sua concepção agora, depois de estudar, depois de ter desenvolvido, de ter publicado, você acha que a falta de diálogo, a falta de compreensão, quais são os maiores problemas que envolvem o contexto da gravidez na adolescência? É porque envolve muitas questões, principalmente sociais, econômicas, culturais e emocionais. Dependendo do contexto onde ela vive, onde ela se insere. A gente sabe que os jovens, né, com a questão socioeconômica baixa, ela tem mais chances de tá iniciando a vida sexualmente cada vez mais cedo, ficando ativa cada vez mais cedo, e ela acaba não tendo direção. As questões culturais também, porque hoje em dia ainda muitos jovens eles são obrigados a casar cedo, também iniciam sua vida cedo, sexualmente, e isso traz muitas problemáticas, isso impacta negativamente a saúde. E as questões emocionais, porque a gente sabe que hoje em dia os pais eles ficam cada vez um tempo maior fora de casa, para trabalho, e esses jovens começam a buscar apoio fora. Então, eles acabam se envolvendo e isso também acontece. E o que que você acha, assim, na questão da política pública? Porque você traz pra gente um monte de esclarecimentos, Sim. em relação ao tema. Mas se você tivesse que falar hoje, mais madura, assim, dar mesmo um norte em cima do que você levantou, na sua opinião, o que que poderia ser feito? A gente tem a questão das políticas públicas, né? A gente sabe muito mais que elas funcionam na teoria do que na prática, isso é certo. Eu vejo que a promoção em relação à educação sexual e reprodutiva, ela está escassa. Eu não vejo mais essa implementação nas escolas. Não é falar, ensinar a criança a questão do sexo, da sexualidade, mas é ensinar as formas que ela pode se prevenir, como que ela pode retirar suas dúvidas, aonde que ela pode buscar esse acesso. E a gente sabe que a estratégia de saúde da família hoje em dia, né, o ISED, é o principal ponto de referência. E se a gente não conseguir fazer nessa captação dessas jovens dentro ainda do colégio, que a gente sabe que muitos estão ali, só precisam mesmo da gente ir lá buscar, a gente não vai conseguir implementar todas essas políticas e fazer realmente o nosso exercício profissional. Uhum. Então se você tivesse, como você traz aqui o papel da enfermagem, nessas ações de educação mesmo de campo. Sim, educação em campo. Hoje em dia está muito escasso, realmente eu não tenho visto. Eu não sei se também, de um tempo para cá, né, com essas questões, principalmente do Covid, se começaram a se ausentar por conta disso, ou se já vinha assim há muito tempo. Porque eu não lembro, né, de ter efetivamente na época escolar essa implementação dentro das escolas. Eu acho que isso faz falta, essa promoção em campo, essa busca ativa. Uhum. Quem seria responsável? Nós, profissionais de saúde, né, em parceria com certeza com as escolas. Todo o setor público, né, relacionado à saúde poderia estar buscando. A gente podia estar norteando, trazendo novamente isso à tona, para a gente conseguir resgatar, a gente conseguir promover, a gente conseguir a questão da prevenção também. Isso seria bem importante, bem legal. Na sua unidade onde você trabalha hoje, você ainda evidencia muito esse cenário? Sim, já, só que aí já passa da questão da promoção, né? Muitas jovens chegam para a gente para colocar, né, o cartão vacinal, o calendário vacinal em dia, para fazer as vacinas que é contempladas para ela durante a gestação. E eu tenho visto por semana ainda que esses índices estão cada vez maiores, cada vez mais alarmantes,
E a gente sempre tenta lá, como já passou da casa da promoção, a gente sempre tenta levar isso mais adiante, que aí a gente tenta incluir a rede de apoio. Sim. E lá a gente trabalha com a imunização e também temos a sala de amamentação e a coleta, né, de banco de leite humano. Então Aham. lá a gente começa a fazer as buscas e também ter orientação. A primeira coisa que a gente faz, além de falar sobre a vacina, né, imunizar elas, a gente também, eu começo pelo menos a fazer uma abordagem assim. Você está fazendo um acompanhamento pré-natal corretamente na sua unidade de saúde, né, mais próxima do seu bairro? Como é que está sendo? Está conseguindo acompanhar? Colocando seus exames em dia? Aí eu já entro na abordagem também da amamentação. Como é que está a questão da amamentação? Alguma dificuldade? Você precisa de auxílio? Para poder englobar, a gente explica também a questão dos primeiros exames, como que é feito, para também tentar tranquilizar. Muitas jovens a gente acaba até que brincando, conversando. Você pretende ter outro? Não, não, agora não. Então a gente fala assim: já viu a questão do planejamento familiar? Você está conseguindo se prevenir? Você está fazendo uso dos métodos para evitar novamente uma gravidez indesejada e precoce? Aí a gente sempre tenta isso. Já que já passou da fase da promoção, vamos orientar e trazer essa rede de apoio para abraçar ela. Então, na verdade, você trabalha com a enfermagem, ela é o cuidado, né. E É você o cuidado. trabalha com uma visão, eu diria quase holística, que é desde a promoção, que também não deixa não é só assistência, porque esse trabalho que vocês fazem depois, em Sim. trazer a consciência de um segundo, das consequências, desse planejamento familiar, ele também pode ser visto como uma espécie de promoção, porque tudo bem, um Sim, primeiro fato ali já aconteceu, mas você continua levando essa consciência, que também sim. eu diria promovendo essa consciência. É, é até assim, as pessoas podem até olhar assim, nossa, mas não tem nada a ver com o seu trabalho. A questão é chegar ali, avaliar a caderneta, vacinar e liberar. Eu já não acho que é dessa forma. A gente tem que dar uma continuidade, sim, nessa assistência, nesse apoio, até para evitar novos casos, até para orientar ela, ver como é que estão as questões emocionais e psicológicas, que nessa fase, né, do puerpério, muitas, né, entram em conflito por causa das questões das transformações corporais, hormonais, né, a questão do emocional, do físico. Muitas chegam lá para a gente também, né, indicando provavelmente a depressão pós-parto, então a gente começa a observar e avaliar e a gente consegue direcionar para outros serviços. Eu tento fazer esse olhar, não deixar só ali naquela questão da vacinação, da prevenção. Sabe que você falando assim, você me traz uma questão muito mais profunda, porque olha aqui a fala, alguns profissionais falam que esse não seria o seu trabalho. Mas na verdade, quando você tem uma consciência humana do trabalho de ajudar, e a enfermagem é um trabalho desse, você tem o potencial, você está no lugar de exercer essa questão mesmo de humanidade, de você ter um conhecimento que você sabe que gera um monte de aspectos negativos em todos os setores, e que aí você está ali cuidando e preocupada. Então, é um cuidado da enfermagem que tem que ser de tanto de fora do profissional para a pessoa que está precisando, quanto dele para ele mesmo, dele ter uma consciência dele, do que ele é e da onde que ele Sim, está, que espaço que ele atua. Então eu acho isso é muito importante, isso que faz a diferença, o ser o profissional. isso. A gente trazer isso, porque é uma rede continuada. A gente não pode simplesmente vedar, fechar naquela assistência. A gente tem que abrir um leque, vamos ver, vamos investigar, vamos ajudar. O que, que a gente pode trazer? E com isso a gente também começa a observar se ela está tendo a questão da rede de apoio em casa. Porque Sim. muitas jovens, quando elas tornam-se mães, acabam meio que sendo negligenciadas. Elas são totalmente responsáveis pela criança que ela gerou. E isso gera muito conflito. Ela se sente abandonada, insegura, ansiosa. E isso reflete também negativamente no cuidado em si com o recém-nascido que está precisando daquela assistência. E é uma rede, né, porque daí esse recém-nascido vai crescer e aí já não teve esse problema, e é justamente isso que você está propondo: "Olha gente, vamos, essa promoção, essa consciência, vamos cortar, vamos dar uma assistência aqui para a gente parar esse ciclo", né, como se fosse uma intervenção desse ciclo que Isso, é um problema, crônico, mas que não deveria ser, se houvesse essa rede
com profissionais conscientes talvez, porque, a enfermagem vai muito além, acho que todas as áreas vão muito além, mas na sua área você está ali, a enfermagem está na linha de frente, né. Você tá na Sim. é o contato com o paciente, é a enfermagem, o médico ele vai chegar lá, fazer o serviço dele e ok. Agora quem está ali, que acompanhando, no seu caso, mês a mês, vai lá, vê vacina, acompanha, é um trabalho muito bonito. E a sua proposta dessa conscientização holística é perfeita. Não, faz a gente não, faz a gente pensar assim, é porque eu tenho visto muito isso, né, a questão do profissional humano, né, que tipo de profissional ele é e onde ele está. Então se eu decidir ser professora, não é para me mostrar, não é para ficar falando palavras difíceis, não, é para ensinar, é para pegar na mão do meu aluno e fazer aquele aluno virar uma coisa melhor. Se eu decidir ser um advogado, ou um médico, ou uma enfermeira, quem que sou eu e a minha atuação e responsabilidade de humano com relação àquela profissão que eu escolhi. E infelizmente as pessoas, entraram numa questão de ver uma profissão à parte. Eu já vi cada pessoa falar assim, na área de direito: "Ah não, mas ali eu estou trabalhando, é outra coisa". Não, não é outra coisa, nós somos os seres humanos como um todo. E a enfermagem eu acho que tem esse poder justamente pela linha de fogo, tá bem no tiro, é você que está tomando decisão de ajudar ou não e que até que ponto você vai ajudar uma pessoa. Então É sempre tentando buscar abraçar de acordo com a nossa realidade, né, e até onde a gente consegue. sim, muito interessante isso. Nossa, é bem profundo isso daí. Tem que botar para pensar. É, tem que colocar para pensar, né. Não, mas é verdade, é bem profundo. Eu acho que essa assistência da enfermagem sendo levada desta forma, talvez até trabalhado bastante isso na faculdade para que essa assistência seja integral, tenha mesmo disciplina que faça pensar no exercício, não de conteúdo de de livros, conteúdos que aproximem a essa consciência, né, essa abertura de consciência do profissional, da importância da atuação do profissional e desse cuidado, né, como você falou, fazer o máximo dentro daquilo que eu posso. Dentro do que eu Então, posso, dentro da realidade, para a gente poder fazer um exercício profissional humano. isso é muito bonito. Parabéns, viu? Nem doeu. Obrigada. Eu fiquei vendo quando eu escrevi a relação de 2 meios, trazer para adolescente que ela tem a rede de apoio, ela tem onde buscar as informações, orientações, que ela tem o profissional ali disposto a ajudá-la, que ela tem que fazer o pré-natal, um acompanhamento seguro, né, até por questões de saúde dela e da criança, que por mais que ela comece aquele embate de todas as transformações e modificações, que o que me preocupa muito mais é questões dos transtornos psicológicos que podem ser gerados, porque ela está nessa transição da fase infantil para adulta. E todas essas transformações vai deixar ela assim, sem saber, ela ainda está no desenvolvimento. Como que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com essas transformações? Como que eu vou falar para os meus pais? Como os meus amigos vão me ver? E a gente sabe que nesse processo os amigos se afastam, às vezes os familiares não dão o apoio correto, que faz ela até buscar outros meios alternativos de cessar, de acabar com aquilo ali. E isso é a minha preocupação também, que elas começam a recorrer meios clandestinos e Sim, inseguros e colocam em risco sua vida também. A gente entra a questão da preocupação também, né, do impacto negativo na saúde pública, porque entra a questão da mortalidade, né, materna, e também infantil, porque começa a aumentar o número de prematuridade, índice de apegar baixo e outras questões, e ela começa a negligenciar o cuidado dela ou o cuidado do recém-nascido. Algumas mães, elas conseguem ver que se elas não começarem a reagir, começar a prover meios de crescimento para ela e para o cuidado com a criança, ela vai entrar nesse ciclo de que a gente acaba até falando que ela entra em depressão, ela começa a não prover de recursos próprios. E uhum. quando, e algumas mães elas veem negativamente, eu vou ser mãe, eu não tenho mais amigo, não tenho familiar, o companheiro às vezes não dá apoio, a minha vida acabou aqui. Eu quero que elas entendam isso, que não acabou. Uhum. E algumas conseguem ver isso para maturidade, algumas começam a crescer. Não, eu vou ser mãe, eu tenho uma criança para cuidar, eu tenho que prover meus meios, eu não posso parar. Só que se ela não tiver uma rede de apoio, até para ela voltar à questão da escolaridade,
ela não vai ter um desenvolvimento, né, que Sim, também é das minhas preocupações. Ela começa a ficar insatisfeita pessoalmente, e a minha questão é sempre assim: ela tem que recorrer, ela tem que voltar, ela tem que saber que ela não está sozinha, ela tem que saber que a vida não parou ali. A minha sim. preocupação era essa, e a preocupação também da questão da enfermagem é ela saber qual o papel dela, como ela pode ajudar, onde ela pode encontrar essas jovens, como é que pode modificar esse meio dela, esse contexto, e reduzir também o número de gravidez na adolescência. Isso que Sim. eu queria trazer, É, mas é interessante. É o correto mesmo, e aonde a enfermagem atua nesse contexto. onde a enfermagem atua, para ela saber onde ela se direcionar, porque eu fico muito preocupada delas não terem onde elas se direcionarem e todo esse processo se perder. Uhum. Mas aí você percebe que a gente volta de novo na grandiosidade do trabalho da enfermagem, porque nesse Sim, processo é a enfermagem que vai estar ali acompanhando. Como você sim, colocou, não só na prevenção, mas na questão que vem depois, nesse cuidado depois. sim, nessa promoção, na prevenção e no cuidado continuado, a rede de apoio que ela vai ter. Exatamente. Muito bacana. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que a princípio é só. Tá bom? Então tá bom, muito obrigada, tá um prazer conhecer vocês e também estar fazendo parte, né, da revista de vocês, do Núcleo do Conhecimento, e eu queria mesmo realmente que todos, né, tivessem mais acesso cada dia mais para buscar o Ai, conhecimento, para se enriquecer e também para fazer a mudança, né, ser a mudança. exatamente. É nisso que a gente trabalha, é nisso que eu trabalho. Eu estava até falando com uma aluna agora. Se eu não tivesse isso muito claro na minha vida quanto missão, eu já tinha abandonado, porque é muito trabalho e sem retorno. Não, não abandona a missão não, que a causa é maior. É Não bem isso, abandona, é bem a isso. causa é maior, a causa é sempre maior. Verdade. Beijo. Ó, Tchau. beijo, tchau.